Davani, e hoje vou ler as gotas védicas. Estamos no capítulo 1 da Bhagavad Gita, observando os exércitos. Então, verso 15 e verso 16 a 18. Verso 15. O Senhor Krishna soprou seu búzio, chamado Panchajanya. Arjuna soprou o seu, o Devadatta. E Bhima, o comedor voraz, que executa tarefas hercúleas, soprou seu búzio aterrador, chamado Poundra. Verso 16 a 18. O rei Yudhishthira, filho de Kunti, soprou seu búzio, o Ananta Vijaya. E Nakula e Saradeva sopraram o Sugosa e Manipuspaka. Aquele grande arqueiro, o rei de Kashi, o grande lutador Sikandi, Dristadilma, Virata, o invencível Satyaki, Drupada, os filhos de Draupadi e outros, ó rei, tais como o poderoso filho de Subhadra, todos sopraram seus respectivos búzios. Repete. O microfone está fechado, Prabhu. Não precisa não. Tá tudo bem. Ainda bem, porque esse é um trava-língua. Não, tá tudo bem. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Muito bem. Continuamos ainda com, né, a apresentação do elenco, né? Nos filmes, quando a gente vai no cinema, né, a gente vê lá no finalzinho, né, tem aquela notinha, né, e tal, fica aparecendo os nomes lá. No nosso caso aqui, em primeiro vem a descrição dos personagens que vão compor aí esse quadro. Ainda estamos na descrição deles. Agora, eles então estão ali preparados para uma atividade bélica e como as regras védicas para a batalha, para a luta, eram sempre pautadas na civilização, nos shastras, nas escrituras, tá? Então, a civilização védica ela é pautada no cultivo e na produção de sábios. Então, é a sabedoria, né? E o Manu Samhita, que são os tratados morais para nortear o comportamento dos humanos, prevê que aqueles que são da ordem dos guerreiros, os kshatriyas, devem realizar as suas batalhas nas seguintes condições. As batalhas nunca devem ser nas cidades, para não perturbar a vida normal das pessoas. As batalhas não devem envolver absolutamente mulheres, elas são poupadas. Crianças são proibidas. Utilizar crianças são proibidos. É proibido que a batalha seja em terras férteis. Não pode atrapalhar a produtividade. Os fazendeiros não devem ser incomodados. Então, as batalhas sempre devem ser executadas em locais que sejam distantes das cidades, longe da população e longe também dos campos de cultivos. De preferência, se for um local onde se realiza sacrifícios védicos. Por quê? Os soldados que se envolvem nessas batalhas, eventualmente morrem. E se eles morrerem num local sagrado, ascendem diretamente aos céus, defendendo os seus dharmas, que é, assim, defender o rei. O dharma de um soldado é defender o rei.
Então, quando o soldado está em posição de batalha e, ao mesmo tempo, ele está seguindo os preceitos védicos, o que acontece? Se ele morrer ali, é vantajoso para ele. Ele não quer morrer. Normalmente, os soldados são heróicos. Eles querem a honra. Eles querem a glória da vitória. Mas, se acontecer, o que pode acontecer, de ele vier a falecer, alcançará os planetas celestiais, o reino dos céus. Não exatamente o reino de Deus. Somente os planetas celestiais. Existe uma diferençazinha aí entre planeta celestial e o reino de Deus. Os planetas celestiais, normalmente, são habitados pelos devas, que são almas piedosas que alcançaram níveis de créditos suficientes que justifica uma vida de delícias. É uma espécie de Alphaville do universo. Tá? Então, você não tem... Você vai num bairro classe alta, você não tem problema de saneamento básico, você não tem problema de energia elétrica, você não tem problema de segurança, pelo menos esse é o conceito. Você tem toda uma infraestrutura que proporciona uma vida, vamos dizer assim, campos elíseos, né? Não sei se vocês já ouviram falar nos campos elíseos, lá dos gregos, dos romanos. Os campos elíseos eram os locais para onde aqueles que morriam piedosamente iam viver as delícias de uma vida bem-aventurada após terem sido moralmente corretos durante a vida. Então, o destino também daqueles que são piedosos. Então, os planetas celestiais são equivalentes dos campos elíseos, a classe alta do universo. Então, aí você tem recursos com uma certa facilidade e, ao mesmo tempo, você tem aí um ambiente destinado apenas àqueles que alcançaram esse nível de condição de vida, né? Então, os planetas celestiais, eles não são necessariamente ainda o reino de Deus, mas tem muitas características ali, como, por exemplo, a ausência de ansiedades e de sofrimentos, né? As pessoas não têm doenças, enfim, não morrem com facilidade e têm uma vida de prazeres bastante acentuadas. Os planetas celestiais estão destinados para as almas piedosas que realizam atos piedosos ou que realizam sacrifícios para o bem-estar de outras almas, outras pessoas. Então, teoricamente, um soldado, ele está ali lutando para que os seus habitantes, ou aqueles que dependem dele, não sejam, não sofram condições adversas. Na prática, para a população geral, não muda absolutamente nada, porque muda um rei pelo outro. Só que como os reis védicos eram todos piedosos, então a vida continuava da mesma forma, né? Continuava exatamente igual. As leis não mudavam, eram leis mais ou menos coletivas, né? Era mais uma questão mesmo entre os guerreiros, entre os reis. Era uma disputa de poder entre eles, que faz parte da natureza humana, a disputa de poder. Tem uma fábula do pensador Esopo que conta que um burro estava carregando um homem e, de repente, vieram os ladrões. O burro e o ladrão, o senhor, então, disse para o burro, vamos fugir. O burro parou, olhou para ele e disse, e qual a diferença que faz para mim? Fugir com você ou ser levado pelos ladrões? Para mim não vai mudar nada, vou ter que continuar carregando carga do mesmo jeito. Então, você que se vire aí. Então, quer dizer, na verdade, para a população não muda muito a mudança do governo. Não tem o pessoal que fala assim, não mudou o governo, mas vai continuar a mesma coisa. Não é? Vamos falar outros palavrões. Continua igual, é tudo igual, tudo farinha do mesmo saco, mudou uma, né? A gente não sabe quem, é tudo igual. Às vezes se comenta isso daí. Então, os guerreiros, na verdade, mas eles têm esse ideal de que eles estão defendendo o Dharma, né, a justiça, a nobreza. Então, os guerreiros kshatriyas, eles não são simplesmente assassinos, violentos, como a gente via nos soldados da Segunda Guerra Mundial, ou das guerras de modo geral, que vão nas cidades e violam as mulheres, matam crianças. Os soldados romanos, eles eram tão cruéis que, às vezes, quando eles dominavam a cidade, eles jogavam sal nos campos de cultivo para que não produzisse alimentos.
para que aquelas pessoas daquela cidade se rendessem, algo assim. Isso era simplesmente cruel. Esse ato de guerra, em que se destrói plantações, se mata animais e se machuca as crianças e as mulheres, é considerado impiedoso. Ele não entra na pauta das batalhas védicas. Por isso, as batalhas védicas eram sempre feitas em lugares distantes. Vocês podem assistir os filmes indianos de batalhas. É sempre, normalmente, em desertos que acontece, por conta desse fator. É muito comum escolher um local no deserto. E essa batalha aconteceu num local chamado Kurukshetra. Esse local era um local onde os sábios védicos costumavam ir para realizar grandes jágyas, sacrifícios, cerimônias de fogo. Então, esse local foi escolhido para ser o campo de batalha, porque, eventualmente, os soldados que falecessem ali seriam já cremados nesse local sagrado e ascenderiam aos céus. Então, tinha uma vantagem para esses guerreiros. Então, quando eles tocaram o búzio, eles tocaram com, assim, já vitoriosos. Porque tanto faz vitória na batalha ou a morte na batalha era glorioso, porque ambos os destinos eram gloriosos. Então, os soldados eles não tinham esse problema de ir lá e lutar. Como, né, o pessoal que luta boxe, né, eles ficam assim no ringue ali, ficam animados. Eles vão levar socos, vão levar pontapés, eles vão sangrar, vão se machucar, mas estão todos felizes ali. Quem vai entender, né, a cabeça da pessoa? Isso faz parte da maluquice humana, né? Mas está lá, feliz lá, vamos que vamos. Daqui a pouco sai tudo inchado, ainda como é que tá? Eu tô aí, tô feliz da vida, todo machucado. Então, quer dizer, são os guerreiros, né, naturais. Eles gostam de lutar, eles gostam de batalhar, eles sentem prazer nisso daí. Então, para um guerreiro kshatriya, védico, morrer não era um problema, não havia esse problema. Inclusive, uma coisa interessante, olha que curiosidade interessante. No Brasil, então, aí, quando você vê a moralidade, quando você tem aí alguns padrões e paradigmas que norteiam a humanidade, e às vezes tem um choque cultural, né? Você vê que, por exemplo, quando os portugueses colonizaram o Brasil, então aí tem aquela história dos bandeirantes, então vamos lá, né, vamos conquistar o Brasil. Aí entraram aí para as florestas adentro e se depararam com os índios, antropófagos, canibais, comedores de gente, né? Comedores de gente. E aí eles eles não tinham experiência disso daí. Os europeus não sabiam, eles não tinham, já ouviam falar que tinha história e tudo, mas eles nunca tinham visto comedores de gente, realmente, né? E se depararam com os índios comedores de gente. Aí, o método que os índios utilizavam é o seguinte: capturou a pessoa, leva para a aldeia, alimenta, é igual aos açougueiros, é igual às fazendas, leva para, né? Vai lá, dá a cevadinha, dá a comidinha, dá a ração, né? O galinheiro, né? O curral de porcos, alimenta, deixa bem gordinho. Quando está bem gordinho, vai lá, mata e come. É assim que o pessoal faz nas roças aí, nas fazendas. Então, os índios faziam isso com humanos. Levavam as pessoas para a aldeia, eles podiam namorar as índias, viver como se fossem pessoas da aldeia. E comiam muito bem. E a ideia era engordar, deixá-los felizes, para depois serem comidos por eles. Então, a pessoa devia se ajoelhar no dia, né, que ele fosse abatido e dizer o seguinte mantra: estou com honra e dignidade, morrerei com felicidade, porém os meus descendentes vingarão a minha morte. Tal. E aí, levava uma paulada na cabeça, morria de uma vez só, era tipo, assim, morte piedosa também, porque o cara não morria, era uma paulada só, morria. Daí eles cozinhavam a pessoa e comia, né? Fazia aqueles banquete antropofágico que a Anita Garibaldi tentou explicar lá nas pinturas dela. Né? Então, e era aquela festa, aquela lambança, comia o corpo, todo mundo se festejava ali, e era como, assim, uma alegria para todo mundo aquilo. Tudo bem, era coisa deles. Agora, o que acontecia era que os portugueses, quando chegavam e viam aquela cena, na hora de morrer, choravam e rezavam, e choravam. E os índios riam, achavam aquilo engraçado. Porque eles falavam, mas por que vocês estão chorando?
Não, porque a gente não quer morrer, mas por quê? Vocês vão virar estrelas no céu. Porque os índios, eles tinham essa ideia de que a pessoa morria e virava estrelinha no céu. Então, emancipava. Então, para o índio morrer não era assim uma coisa horrorosa, fim do mundo, um pânico. O índio morria, ele morria feliz. Eu vou morrer, virarei uma estrela no céu, mas ai de vocês, meus descendentes vingarão a minha morte. Então, as tribos ficavam nesse negócio de trocar lanchinho aí de pessoa, pegava um, comia, pegava outro, comia. E aí, quem morresse, virava estrela no céu. Então, para os índios, não era um problema cultural esse negócio de ser sacrificado para servir de banquete para os demais. Os portugueses, que tinham outro paradigma, outro tipo de ideia de existência, não sabia nada desse negócio de virar estrela no céu. O negócio era ou ia para o inferno ou ia para o céu. Só que como eles eram muito, pelo menos os bandeirantes que vinham, eram pessoas que não se sentiam dignos de ir para o céu, porque a exigência do céu cristão é mais austera, né? Tem que ser santo e tal, aquela coisa toda. E os bandeirantes não se sentiam santos. Então, eles sabiam que não iam para o céu. Eles iam para onde, então? Para o inferno. Então, na hora de morrer, era um pânico. Eles choravam. E os índios achavam aquilo engraçado. Riam deles. Falavam, para com isso, rapaz. Que é isso, moço? Vira homem. Vamos morrer com dignidade. Os índios davam sermão nos portugueses. Falavam, não. A gente não pode, inclusive, executar o nosso né, com você assim chorando. Você não pode chorar, esperava o cara parar de chorar, não sei o quê. E aí, tá pronto? Era um drama. Imagina. Que engraçado. Tem um filme chamado Como Era Gostoso Meu Francês, de um alemão chamado Hans. Tem até uma rua lá em São Paulo com o nome dele. Pega lá, assista esse filme, para você ver como é que funciona a cultura, essa cultura aí. E os portugueses ficavam chorando. E os índios riam, falavam, não, para com isso, rapaz, deixa de besteira, vira homem, só. Vamos morrer com dignidade. Aí o português tinha que parar de chorar para poder morrer com dignidade. E os índios convenciam eles, não, você vai virar estrela no céu, aqui com a gente ninguém vai, tudo para o céu, fica tranquilo, seu destino está garantido. Então, era mais ou menos isso que acontecia lá no campo de batalha. No campo de batalha, os soldados ali tinham essa função, tá, gente? Então, tocar o búzio tinha essa função, dizer, eu sou um guerreiro, com dignidade, com honra, estou me oferecendo como sacrifício no campo de batalha. Lutarei com toda a glória e usarei toda a minha força. Se prepare. Eu não estou brincando, não. Então, era um recado firme. O outro lado também dava o recado. E não havia inimizade entre eles. Inclusive, tinha regra de luta. Não podia lutar à noite. Era proibido lutar à noite. O sol se punha, todos os soldados paravam de lutar para poder descansar. E na hora que dava a pausa, os soldados inimigos se sentavam para jogar cartas, para bater papo, para comer juntos. Depois, iam cada um para o seu acampamento. No outro dia, começava tudo de novo. Então, não havia inimizade. Era uma questão técnica. Trabalho, função apenas. Kshatriyas, védicos, guerreiros nobres, e quando o soldado falecia, eles ofereciam à noite, à tarde, no final do dia, honras religiosas, vinham sábios e faziam sacrifícios e cremação e tudo, e tinha esses critérios todos, né, nesse período, tá? Eu acho que, assim, filosoficamente não há muitas coisas para falar, mas eu acho que valeu a pena, né, a gente relembrar aí os nossos portugueses que se esforçaram tanto, né, por nós aí, e sobreviver alguns para que a gente pudesse estar aqui também, de repente, né? Mas a verdade é que as culturas, né, são bem diferentes aí nesse caso, tá bom? Então, esse é o significado de tocar o búzio, por isso que quando escreve o búzio tal, porque o nome do búzio identifica a personalidade da pessoa que está tocando o búzio. É como uma digital, uma marca registrada. E cada um toca o búzio de uma forma diferente para indicar a qualidade do guerreiro que está portando aquele conteúdo. Tá bem? Muito bem, então é isso, né, que eu tinha para falar hoje com vocês, tá? Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna.